Bom dia, alunos de Introdução à Economia. Nós vamos fazer agora alguns vídeos bem simples explicando para vocês alguns dos conceitos para tentar ser mais didático durante a disciplina. Essa daqui é de custos de produção. Bom, vamos iniciar. Os custos de produção. É, Existe uma coisa em economia chamada lei da oferta. Nessa lei da oferta, a gente pressupõe que as empresas estão dispostas a produzir e vender maiores quantidades de um determinado bem se o preço for alto. Ou seja, existe uma correlação positiva entre preço e quantidade que as firmas querem produzir. Ou seja, nós temos uma curva de oferta com inclinação ascendente. E existe também um segundo princípio, né? É, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. É um pouco subjetivo esse conceito, mas nós vamos tornar esse conceito um pouco mais claro com o tempo. Quando os economistas falam de custo de produção de uma empresa, nós sempre incluímos o custo de oportunidade da produção de um bem e serviço. O que é isso, né? Nós temos os custos explícitos e nós temos os custos implícitos. Vamos deixar, vamos diferenciar. O que é o custo explícito, né? Os custos dos insumos que exigem desembolso de dinheiro por parte da empresa. E os custos implícitos, os custos dos insumos que não exigem desembolso de dinheiro por parte da empresa. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está trabalhando e ela tem duas opções. Ela pode ser funcionário, trabalhar numa empresa, ganhar um salário, ou ela pode ter o seu próprio negócio. Quando ela tem o próprio negócio, ela está na garagem dela, e ela está fazendo com o tempo dela, ela tem um custo de oportunidade. Ela poderia estar trabalhando e ela poderia estar usando a garagem para outra coisa. Isso são custos de oportunidade que a gente chama. Isso está nos custos implícitos. Isso não está diretamente, não é uma coisa explícita. É, Existe uma diferença muito forte, né? Eu vou passar para esse slide que nós mostramos aqui o que é o lucro econômico versus lucro contábil. Esse é um conceito muito importante, talvez seja um dos conceitos mais importantes que a gente tem aqui na economia. O que é? Quando a gente analisa o lucro econômico, ele está aqui, certo? Quando a gente analisa o lucro contábil, ele é muito maior. Por quê? Os custos explícitos são os mesmos. Então, para uma empresa, se a gente pensar uma fazenda, o que é o custo explícito de uma fazenda? É comprar insumo, é comprar semente de soja, é o trator, o trabalhador, ela paga e vai. E daí eles falam, por que esse negócio é muito lucrativo? Mas, se você pensar o quanto que a terra vale dessa fazenda e que esse dinheiro todo da terra poderia estar sendo emprestado para alguma outra coisa, podia estar sendo colocado em renda fixa, estar sendo aplicado em ações, a gente precisa considerar também o custo implícito. Então, quando um produtor ele fala, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro aqui. Por exemplo, essa fazenda minha, ela me dá R$ 10.000 de lucro por mês. Mas se você pensar que a fazenda vale R$ 1 milhão e esse 1 milhão poderia estar sendo investido em outras coisas, nós sempre temos que considerar os custos implícitos dos negócios. Voltando ao exemplo aqui, um custo implícito importante que quase todo negócio tem é o custo de oportunidade do capital financeiro que foi investido na atividade, que nem eu estava explicando o exemplo da fazenda. Ou, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que tem uma casa e usa essa casa para vender como um negócio para comércio ali. Tem uma portinha e começa a vender as coisas. Às vezes aquela portinha ali podia ser convertida em alguma outra coisa. Isso tem mais lógica quanto maior são os negócios, né? Se você pensa no terreno. Esse terreno ele pode ficar lá à toa, você pode colocar plantar árvores ou você pode colocar uma fábrica. Cada um desses negócios, cada uma dessas oportunidades tem um custo de oportunidade por trás dela. Todo economista ele sempre analisa a questão contábil e econômica junto. No caso da fábrica de biscoito da Ellen, suponhamos que a Ellen tenha usado 300 mil de suas economias para comprar a fábrica de biscoitos do proprietário anterior.
Se ela tivesse deixado dinheiro em uma conta de poupança a juros de 5% ao ano, ganharia 15 mil por ano, que ela abre mão para ser proprietária da fábrica de biscoitos. Portanto, é um custo de oportunidade. O que acontece? Nós sempre comparamos o investimento com as oportunidades que essa pessoa tem. Toda pessoa pode investir na poupança, certo? A poupança rende 6% ao ano. Toda pessoa pode investir na Selic, que hoje está rendendo 3 pouquinho ao ano. Toda pessoa pode investir na bolsa de valores, que tem um pouco mais de volatilidade. Se você está fazendo qualquer investimento, se você colocar o dinheiro na poupança, você não tem que trabalhar. Então, se você tiver um retorno muito próximo, talvez é melhor você deixar o dinheiro totalmente na poupança. A custo de oportunidade é alguma coisa que nós sempre colocamos na nossa análise. Por isso que a gente tem o lucro econômico e o lucro contábil, né? O que é o lucro contábil? É a receita total menos os custos explícitos totais. Então, é quanto você ganhou menos o que você perdeu. No lucro econômico, é a receita total menos custos totais, incluindo tanto os custos explícitos quanto os custos implícitos. Os custos implícitos, que nem eu estava falando para você, é você alocar esse dinheiro em outros lugares. Ou não somente dinheiro, né, mas alocar você mesmo. Você pode ganhar salário em outros lugares. Então imagina assim, uma pessoa que quer abrir uma startup e ela está escolhendo onde que ela vai alocar o que ela vai fazer da vida dela, onde ela vai alocar o tempo dela. O tempo dela é remunerado com o salário ou com o desenvolvimento da própria startup, né, que seria a participação ou equity que ela tenha nessa empresa. Então, imagina um jovem que está que tem um doutorado, ele vai lá, ele está terminando o doutorado dele, ele pode escolher trabalhar num concurso, trabalhando, ganhando, vamos dizer, algo como 6, 7 mil reais, o recém-formado, ou ele pode tentar abrir sua própria empresa. Quando ele abre a própria empresa, ele fala lá, esse ano eu ganhei muito, eu tirei 50 mil reais de lucro. Só que quando você analisa o que é 50 mil, ele trabalhou e ele emitiu a nota e ele ganhou 50 mil. Só que ele podia estar ganhando 6 mil reais por mês no outro negócio dele. Então, os 50 mil, comparado ao custo de oportunidade dele, não foi tão bom assim. Então, toda vez que você faz a análise, você tem que interpretar isso, né? O lucro econômico que a gente fala é que não existe, em economia nós temos uma máxima que chama-se não existe lucro econômico no longo prazo. Por quê? Se existe lucro contábil, provavelmente as outras pessoas vão investir nesse negócio até que o lucro contábil comece a diminuir. Em teoria, na economia, a ideia de que exista um lucro econômico, ela no longo prazo, ela é consumida. Ou seja, outras pessoas vão investir naquilo até que esse lucro se esgote. No curto prazo pode até existir, mas no longo prazo não. Produção e custos. As empresas incorrem custos ao comprar os insumos que usam para produzir os bens e serviços que planejam vender. Existe um elo entre o processo de fabricação de uma empresa e o seu custo total. Essa é uma relação bem clara, né? Se a gente for continuar no exemplo da fábrica de biscoitos da Ellen, né? Consideramos que o tamanho da fábrica da Ellen é fixo, que ela só pode mudar a quantidade de biscoitos produzida mudando o número de trabalhadores, ou seja, ela não pode expandir a fábrica. A fábrica dela tem um tamanho fixo. No curto prazo, o tamanho de produção da fábrica é fixo, o que só pode variar é o trabalho, que é os trabalhadores, né? Bom, da função de produção, a curva de custo total, né? A curva de função de produção e do custo total, elas duas estão do mesmo lado da moeda, né? Ou seja, a inclinação da curva de custo total aumenta com a quantidade produzida, enquanto a inclinação da função da produção diminui. No gráfico acho que isso vai ficar um pouco mais claro, certo? Eu já volto nisso. Mas, de forma bem simples, a inclinação da curva do custo total aumenta com a quantidade produzida. Ou seja, o custo aumenta com relação à quantidade produzida. Isso é um pouco simples, né? Nós temos um gráfico. Enquanto a inclinação da função de produção diminui. No gráfico vai ficar mais fácil. Nas questões marginais.
A análise da fábrica de biscoitos da Hering demonstrou como o custo total de uma empresa reflete sua função de produção. A partir dos dados do custo total de uma empresa, podemos derivar diversas outras medidas de custo. Isso é importante, que serão úteis quando analisarmos as decisões de produção e determinação de preço. Aqui a gente vai começar com dois conceitos bem simples. O que é o custo fixo? São custos que não variam com a quantidade produzida, ou seja, o aluguel. O aluguel, ele, todo mês ele é igual. O custo variável, ele, por definição, ele varia conforme a quantidade produzida. A matéria-prima, materiais, são os insumos, aqui também o número de trabalhadores, água, energia, às vezes variam conforme o número de quantidade produzida. Basicamente são insumos, que podem ser insumos físicos ou insumos de trabalho. Custo médio e custo marginal. Aqui é quanto cada pessoa faz o custo médio por unidade produzida e o custo marginal. Né? Quando você adicionar mais uma unidade, quanto que isso vai ser produzido? Quanto custa fazer um copo de limonada, né? Quanto custa quando você está fazendo um copo, 2 copos, quando você está fazendo 100 copos, quando você está fazendo 1 milhão de copos de limonada. Né? Quanto custa aumentar a produção de limonada e um copo, né? Então, o primeiro é o custo. Quanto custa fazer um copo de limonada típico é o custo médio. Quanto custa fazer aumentar a produção de limonada em um copo é o custo marginal. Outros conceitos importantes. Custo total médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Né? Custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade produzida. E o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida. Quando a gente fala do custo médio, a gente está falando do custo total. Custo total médio, desculpa. Então, qual é o custo médio dessa unidade? É o custo total médio, que ele é dividido em dois. O custo fixo, que tende a ser decrescente, e o custo variável médio. Vamos pegar aqui as fórmulas. Custo total médio é igual ao custo total versus dividido por quantidade, e o custo marginal são as variações, né? Variação do custo total dividido pela variação da quantidade. E esses aqui são todos os conceitos, né? Então, quando a gente simplifica, eles ficam com esses nomes, né? Vamos para o exemplo numérico, que fica mais interessante, fica bem mais didático aqui. Nível de produção. Ó, aqui, nível de produção. O que é esse nível de produção? É a quantidade de limonadas feito na barraquinha da Thelma. Ou, vamos lá, a Thelma, ela produz limonada. Então, ela tem um custo fixo, que é 50, certo? Vamos considerar 50 reais, que é montar a barraquinha de madeira. Ela pega a barraquinha de madeira, monta lá o negócio e compra uma jarrinha de vidro. Ela montou, tá tudo montadinho lá, e ela tem um custo variável também, que é o custo para fazer uma unidade a mais. O custo fixo, por definição, ele não varia, então é o custo para você montar a barraquinha. O custo variável varia muito aqui, né? E o que é o custo variável, né? Nossa segunda linha aqui. Perceba que para produzir zero, ela não tem custo variável, mas ela tem custo fixo. Para produzir 1, na verdade, ela vai ter um custo fixo de 50 e mais um custo variável de 50. O custo total, então, vai ser de 100 para produzir uma unidade. Isso aqui, na verdade, não é uma barraca de limonada, é uma barraca de galões de limonada, pelo visto que é caro pra caramba. Mas veja que para produzir nada, ela custa 50, certo? Conforme ela vai aumentando o número da produção dela, o custo fixo não se altera, o custo variável vai crescendo. E aqui entra algumas coisas interessantes. O custo total também cresce, mas o custo marginal, que é a diferença entre um e outro, ele aumenta a taxas decrescentes. Isso aqui é importante. Então, quando você sai do zero e vai para o primeiro, custa 50 para você produzir um a mais. Quando você vai chegando lá perto do. Para você do 3 unidades para 4 unidades, o custo marginal ele começa a chegar no ponto mínimo dele. Então vai ficando mais barato. Para você adicionar uma unidade não fica tão caro. É mais barato.
chegando, começa com caro, vai ficando mais barato e depois volta a subir. Perceba para você de 10 para 11, o 58 para 85, ou seja, fica super caro para você adicionar uma unidade. Para você produzir mais uma unidade de limonada é caríssimo. O custo fixo médio, certo? O custo fixo médio, ele é sempre decrescente. Por quê? Porque o custo fixo está travado, ele não muda, e a quantidade está aumentando. Então é isso aqui dividido por isso aqui. Esse valor dividido por isso. Quanto o custo fixo médio, ele vai decaindo, certo? 50 dividido por zero não é definido, mas 50 dividido por 1 é 50. 50 dividido por 2, 25. E ele vai caindo. Então ele sempre está decrescente, esse custo fixo médio. Mas o custo variável já tem um outro comportamento. O custo variável ele começa baixo, né? Ele começa não definido. Depois ele começa relativamente alto, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar num certo ponto. E depois ele volta a subir. E aqui nós temos o custo total médio, né? Ele começa em 100, ele cai, 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 e depois ele volta a subir. Esse é o comportamento. Esse é o comportamento mais comum na maior parte das fábricas. A curva de custo total, a curva de... Tá. Vamos por partes. Tudo isso aqui junto mostra que existem diferentes pontos para se otimizar cada uma dessas questões. Ou melhor, a gente quer minimizar o custo, certo? O custo total, ele tem um ponto. O custo total ele sempre está subindo, então não tem muita lógica a gente analisar ele. Agora, o custo fixo, o custo total médio, ele tem um ponto em que ele é mais barato, que é essa a nossa última coluna. Nesse ponto aqui, nós temos que ele atinge o mínimo. Então, o custo de produção para cada item ele é o ponto mais barato de todos. Quando a gente está produzindo, são 8, né? 8 unidades, nós temos 8 unidades, nós estamos no nosso custo mínimo. Esse é o ponto que a fábrica opera no mínimo, no valor mais baixo que ela tem para produzir cada unidade individualmente, certo? Vamos à frente. A curva de custo total. A nossa curva de custo total, os exemplos aqui já estão. Nossa curva de custo total, ela é sempre ascendente, certo? Então, o custo total, o que nós estamos relacionando aqui? O custo total e a quantidade produzida, certo? Vamos analisar. Então, quando a gente está produzindo zero, a gente tem um custo, e esse custo ele vai aumentando. Isso aqui é o custo fixo, né? Bem simples. Custo total, quantidade produzida, está relacionado ao custo total da fábrica. As outras curvas, eu vou direto para o gráfico, que ele é mais didático. Vamos lá. Nós aqui estamos interessados no quê? Achar pontos que nós minimizamos nossos custos. O que a gente tem aqui? Custo, certo? Desse lado do gráfico. E aqui embaixo nós temos a produção. Então, vamos por partes. O que é o custo total médio? Está aqui, certo? É o custo de unidade cada custo total médio. Quando a gente está produzindo uma unidade, o custo médio é esse e ele vai decaindo, tá vendo? Perceba que conforme a gente vai evoluindo no número de unidades, ele vai decaindo até um ponto que ele chega no ponto de mínimo e depois ele volta a subir. Lembra que a gente falou isso? Que o custo total médio, ele começa muito alto, cai, chega uma hora que ele volta a subir. O custo fixo médio, né? Se a gente tem quanto que o custo fixo dividido pela quantidade produzida, ele é sempre decrescente. Ele cai bem rápido no começo, depois ele vai ficando mais devagarzinho aqui. Custo fixo médio, certo? Então, por definição, o custo fixo médio ele sempre tem que ser cadente, ele sempre vai diminuindo. Agora, o custo variável médio, lembra que a gente mostrou? Ele vai caindo, caindo, caindo até um ponto. Nesse ponto aqui ele volta a subir. E aqui existe a grande sacada, pulo do gato, que é a parte mais importante, né? O custo marginal. O custo marginal é quanto que é o custo para minha de produção quando eu adiciono uma unidade. Então no começo ele cai, ele é caro, mas ele vai caindo, 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 caindo,
Nesse ponto aqui, nesse vale, para mim produzir de 3 para 4 é muito barato, porque o meu custo fixo está sendo dividido, né, como a gente percebe, e o meu custo variável ainda não está subindo. Esse é o ponto aqui que existe ganhos, né, ganhos de escala na produção. Quando a gente chega no ponto em que o custo marginal passa o custo variável, é um ponto importantíssimo, que é naturalmente onde a gente atinge o ponto de custo total médio. É o ponto onde as coisas são mais baratas, certo? Esse é o ponto em que o custo está mais barato, certo?